Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar a meta 3, falando um pouquinho sobre a revolução científica na genética e algumas aplicações da biotecnologia. Esse conteúdo está no módulo 10, capítulo 29, tá bom? Vamos lá. Bom, desde que o ser humano começou a criar algumas técnicas para agricultura, para manejo dos animais, isso há muito tempo atrás, ele começou a perceber que alguns cruzamentos genéticos entre alguns tipos de animais ou que determinadas linhagens de planta eram mais interessantes para ele do que outras. Então, de uma maneira totalmente empírica, baseado em acertos e erros e também na observação, é que o homem começou a perceber que manipulando um pouquinho esses cruzamentos, poderia obter um resultado melhor para sua criação, para sua plantação e assim por diante. Nós conhecemos hoje isso como melhoramento genético, ou seja, o homem consegue classificar ali alguns animais, as plantas, enfim, e fazer com que eles cruzem entre si e gerem resultados que são mais vantajosos, mais interessantes para nós. Com isso, surge uma grande polêmica, porque depois de manipular geneticamente o indivíduo, ele já não é mais natural, ele já não está mais como na natureza, como ele estava na natureza. E as pessoas que conseguiam realizar esse melhoramento genético queriam a concessão de patentes. O que é uma patente? É o poder que a pessoa tem sobre aquilo que ela criou. E aí começou uma grande discussão. Por quê? Isso parecia para algumas pessoas um abuso, já que a natureza pertence a todos e que criar uma nova linhagem, um melhoramento genético, seria uma coisa abusiva, que ninguém seria dono da natureza. Bom, em 1930, a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou algumas patentes, principalmente sobre as plantas, mas aqui no Brasil isso até hoje é um pouco mais restrito. Então só podem ser patenteados os melhoramentos genéticos em micro-organismos, beleza? Coloquei ali para vocês um exemplo de melhoramento genético na carne suína. Então antigamente a carne de porco ela tinha mais gordura e depois de algum melhoramento genético que aconteceu com esses animais, a taxa de gordura vem diminuindo e a quantidade de carne, de músculo, está cada vez maior. Isso garante que o fabricante, que é aquela pessoa que vai industrializar depois essa carne, enfim, consiga ter mais lucro, tá? Nesse tipo de produto. Então vamos lá. Coloquei aqui para vocês também, depois vocês podem pausar e dar uma olhada sobre o avanço desses melhoramentos genéticos, o que é que a gente tem hoje, que sofreu esse melhoramento genético. Então deixei para vocês aqui mais a nível de curiosidade mesmo, tá bom? Vamos lá. Os primeiros organismos geneticamente modificados. Bom, então vamos falar um pouquinho da origem, de como é que esses organismos se modificaram geneticamente. Bom, primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre os plasmídios. Os plasmídios são materiais genéticos, DNA, na verdade, que estão no conteúdo extragenoma das bactérias. Ou seja, eles não fazem parte propriamente do material genético das bactérias, mas eles estão ali. E eles podem conter genes, e esses genes abrangem ali as características, certo? Já falamos sobre isso. Bom, esses plasmídios podem ser transferidos para outras bactérias por 3 formas diferentes: transformação, conjugação e transdução. Então eu coloquei para vocês aqui um desenho, uma célula bacteriana, o DNA da bactéria é circular e além do seu DNA, ela tem aqui o plasmídio, certo? Que também é um DNA, que contém genes, que contém informação genética também, certo? Vamos falar um pouquinho então da transformação. O que é que acontece aqui? Bactérias são modificadas geneticamente por absorver os plasmídios do meio. Que meio? Do meio ambiente, do ambiente ali em que essa bactéria está. Então, se por acaso uma bactéria morrer, esse plasmídio pode ficar ali disponível no ambiente, livre no ambiente, E uma bactéria pode fazer a absorção desse plasmídio.
absorvendo esse material genético que naturalmente não pertencia a ela, começa a fazer parte do seu próprio DNA, como está mostrando aqui na imagem. Ele começa a se incorporar no DNA da bactéria. A partir daí, a gente já tem uma modificação, a gente já tem uma alteração genética, né? Uma modificação genética, porque naturalmente essa bactéria teria um material genético, teria um DNA, e ela absorveu um outro DNA de outra bactéria. Como é que acontece essa absorção? A membrana plasmática pode ser mais ou menos fluida, então em determinado momento ela pode sim permitir a entrada dessas substâncias, beleza? Dessa molécula, né? Na verdade. Vamos lá. Segundo, conjugação, essa é bem interessante. Uma bactéria doadora transfere o seu plasmídio para uma bactéria receptora. Para que aconteça esse transporte, é criada uma ponte chamada de ponte citoplasmática ou pilo sexual. O que vai acontecer então? As duas bactérias se aproximam e a membrana plasmática delas acaba criando ali uma ponte de ligação e o plasmídio de uma se projeta para outra bactéria, fazendo então com que essa bactéria receptora acabe tendo esse plasmídio, esse material genético da bactéria doadora. É uma troca, né? Na verdade, uma doação, não uma troca. É uma doação de plasmídio de uma bactéria para outra. Beleza? E por último, nós temos ali a transdução. Ela acontece por um bacteriófago. Então, bacteriófago, relembrando, é um vírus que vai atacar as bactérias. E esse bacteriófago pode encapsular material genético de uma bactéria hospedeira. Então, o que é que vai acontecer? Esse bacteriófago vai injetar ali o seu material genético dentro de uma bactéria. Lembrando que a bactéria é maior, né, que um vírus, então o vírus ele é muito pequenininho. Ele vai injetar o seu material genético nessa bactéria. Esse material genético vai se fundir, ele vai se misturar com o material genético da bactéria, que vai começar a gerar várias cópias até o momento em que essas cópias vão dar origem a vários vírus diferentes. Nós já conversamos sobre isso quando falamos um pouquinho sobre as características dos vírus, né? Como é que esses vírus conseguem se replicar dentro das células, beleza? Bom, uma descoberta muito interessante feita por esse senhor que eu coloquei ali para vocês a foto é que essas bactérias conseguem degradar o petróleo, por exemplo. Então, diferentes bactérias apresentam genes que originavam a síntese de enzimas. Nós já falamos sobre as enzimas, que são aquelas proteínas especiais capazes de degradar matéria orgânica, de degradar alguma molécula, de degradar açúcar, enfim. Nesse sentido, esse cientista descobriu que algumas bactérias possuíam enzimas e essas enzimas eram capazes de degradar o petróleo, que é uma coisa muito interessante do ponto de vista biotecnológico, né? Com isso, ele desenvolveu uma bactéria que não existia, ele criou essa bactéria que degrada o petróleo rapidamente, né? Mais rápido, transferindo o plasmídio com os genes de interesse de transformação, né? Pela transformação. Então, o que é que aconteceu? Era uma bactéria que naturalmente não fazia isso, mas ele conseguiu incorporar a enzima que degradava o petróleo nessa bactéria. Bom, no livro de vocês fala um pouquinho sobre a história dele e que ele detém a patente sobre essa bactéria. Por quê? Essa bactéria não existia na natureza, ela foi criada, ela foi totalmente modificada, né, geneticamente para executar essa função que é a degradação do petróleo. Galera, por enquanto é isso. Nós temos a segunda parte desse conteúdo que virá numa próxima aula. Gostaria muito que vocês realizassem a leitura desse conteúdo, grifarem o que vocês julgarem importante e, por favor, me enviarem as dúvidas de vocês aqui pelo Iônica. Eu estou à disposição, responderei o mais rápido possível, tá bom? Um beijo e até a próxima!